e direto do Global Agribusiness Forum, que esse ano acontece no Allianz Parque, aqui em São Paulo. O agronegócio dominou 100% dessa estrutura. Ao meu lado está o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim. Deputado, sempre um prazer e uma alegria falar com o senhor, só que num cenário inusitado. Acho que nós não pensamos em nos encontrar para falar de agronegócio no centro do Allianz Parque. É verdade, impensável mesmo. E eu sou da equipe do Notícias Agrícolas. E ó, parabéns vocês por estarem aqui, em cima das lances. É uma coisa fantástica, você já está apresentando a todos, mas me permito só me somar a isso. Muitos países representados, embaixadores, cônsules, ministros da agricultura de outros países, aqui o governo federal, o governo estadual, a academia representada e as lideranças do setor agro. As entidades principais aqui estão. Estou vibrando, participei de um debate num momento de abertura muito legal, vocês a conversa, vocês estão cobrindo, parabéns mais uma vez. Depois participei de um painel ao lado do embaixador André Correia do Lago, que é quem está pensando toda a preparação do Brasil para a COP30. Ele era embaixador na Índia quando nós tivemos a Aliança Global dos Biocombustíveis, e eu estou aqui em nome do Congresso Nacional, vários parlamentares, para dizer que nós estamos sintonizados, para dizer que o agro do Brasil já fez muita coisa, mas vai fazer muito mais. Continua inovando, continua batendo recorde de produtividade, e o agro brasileiro está destinado a ser realmente a grande liderança do mundo na produção de alimentos, proteínas com destaque, fibras, e agora acrescentando agroenergia, biocombustíveis, né? Além disso, nós estamos nos preparando para na COP30 mostrar ao mundo que o Brasil faz, produz e faz com respeito à questão ambiental. Então, um momento extraordinário mesmo. Deputado, foi muito interessante o seu painel com o embaixador André, e ele falava que o Brasil pouco precisa fazer sobre as questões de sustentabilidade, porque muito já faz. E o senhor trouxe esse desafio de entendimento para o embaixador dessa produção de alimentos versus agroenergia. Ele disse, o Brasil já está com mais de meio caminho andado para isso. Caminha bem por esse caminho e vai ser referência para outros países. O seu painel trouxe muito dessa essência, não? Eu acho que este foi o principal recado. E agrego a esse teu raciocínio um outro, de que o Brasil tem que se preparar e se apresentar coeso. É lógico que nós não somos perfeitos. É lógico que nós temos um problema ali de desmatamento ilegal. Tá certo? É lógico que nós temos um problema de uma prática que pode ser equivocada. Mas você não pode, usei uma expressão no painel um pouco simplista, até muito informal, mas me permito falar com vocês do nosso jeito de ser. O rabo não pode abanar o cachorro. Quer dizer, um país como o nosso, que tem uma matriz energética que é 92% renovável, um país como o nosso, que tem o etanol, que tem o biodiesel, que agora vai ter o biometano, combustível sustentável de aviação, como nenhum outro país do mundo, não pode ser apresentado como vilão do meio ambiente. Nós somos, ao contrário, vanguarda da nova economia, da economia verde. Então isso precisa ser organizado e essa narrativa precisa passar para todos nós aqui, para o mundo, porque o Brasil tem que ser, ao contrário, reconhecido, porque poucos países contribuem para combater as mudanças climáticas, para diminuir os gases de efeito estufa, como nós contribuímos. Aquilo que nós temos, nosso Código Florestal, é o mais rigoroso do mundo. Nenhum país tem uma legislação tão firme, decidida como essa que nós temos aqui no Código Florestal. Então, nós debatemos como apresentar isso para o mundo. E isso passa por uma orquestração, por um pacto nacional em que o país continuará, lógico, tendo que melhorar cada vez mais, todos nós, mas ao mesmo tempo possa mostrar ao mundo isso. Integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, o uso de bioinsumos, como nós fazemos aqui, que é também o mais avançado em todos os países. Agora nós estamos discutindo o Plano Safra daqui a pouco, e nós temos no Plano Safra o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, o programa, temos o programa de bioinsumos, então tudo isso é incorporado já ao jeito do Brasil. O Brasil produz e produz com qualidade e sustentabilidade. Deputado, o senhor pediu para sublinhar uma fala do embaixador sobre a agricultura ser vista nos debates em que as mudanças climáticas são o tema central como uma vítima. O senhor falou, precisamos deixar isso nos anais do Global Agribusiness Forum, porque essa narrativa, essa sim, não como uma narrativa, mas como um fato, precisa ser debatido, não? A análise dele não foi só uma declaração. Aquilo que ele fez
foi uma manifestação científica. Ele diz o seguinte, olha, o agro tem um impacto pela emissão de gases que causa a atividade produtiva, mas não é o grande causador. O grande causador de emissão de poluentes são os combustíveis fósseis, precisa deixar muito claro, tá certo? E o agro, quando produz agroenergia, estou repetindo, etanol, biodiesel, que já são clássicos, agora vem o biometano, no outro momento vem também agora o combustível sustentável de aviação, o SAF, daqui a pouco vai vir o combustível marítimo sustentável também, nós criamos um outro momento. Nós passamos a ter uma iniciativa diferenciada nesse sentido. Então, isso ser registrado e o setor agro mostrar aquilo que tem. O setor agro sente agora, com essas enchentes que ocorreram, ou secas, eventos climáticos extremos, que é a manifestação de como ocorre toda a questão de mudança climática, o agro está tendo que se adaptar e é o setor que está se adaptando com maior velocidade a isso. Então, aproveitarmos para destacar isso. Para finalizarmos, deputado, você citou que já vamos começar a discutir o Plano Safra. Foi adiado. Acaba sendo uma preocupação, inevitavelmente, por mais que seja uma semana desse adiamento. Isso traz prejuízo para o setor, sem sombra de dúvida? Nós estamos muito atrasados no Plano Safra. O Plano Safra usualmente saía até no máximo começo de junho. Por que é isso? Porque quando sai o Plano Safra, não é que no dia seguinte a pessoa vai no banco e pega ali o recurso disponibilizado e a linha ali chancelada. Você anuncia, é uma decisão de governo, e aí você tem que fazer portarias, resoluções. Tem resoluções do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central precisa baixar norma para as instituições financeiras. As instituições financeiras precisam reprogramar suas atividades, orientar os seus funcionários. Então, não é uma coisa automática, tem um período. O atual Plano Safra, hoje nós estamos aqui no dia 27, ele se encerra no dia 30 de junho. As resoluções têm essa validade. Então, o correto era ter sido anunciado no começo de junho e a tradição é essa. Foi sendo postergado, lamentamos, porque se anunciado, como agora está definido, 3 e 4 de julho, isso significa que ele vai ser colocado em prática na última semana de julho, se tudo for bem. Esperamos que vá. Mas mais do que isso, nós estamos discutindo um pouco conceitos. Nós não temos ainda informações. O que nós estamos preocupados são vários aspectos, mas vou concentrar. Primeiro, volume. Nós precisamos de um volume. Hoje, para se rodar uma safra, custear o seu funcionamento, comprar equipamentos que são necessários, insumos, tudo mais, o cálculo é que nós precisamos em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, tá certo? Mas o Plano Safra não é tudo, antigamente era tudo, mas agora nós fomos criando FIAGRO, LCA, nós fomos criando outras formas de financiamento. Então, o Plano Safra responde por uma parte. O ano passado foi 451 bilhões. Nós fizemos os cálculos cuidadosos para manter a expansão e a elevação de custos que houve, nós precisaríamos de 570 bi. Não sabemos quanto virá, tá certo? Então, estamos aguardando. Segunda questão, nos preocupam as taxas de juro, tá certo? As taxas de juro, como é que são? São definidas, tem uma referência na Selic. O ano passado, quando foi definido o Plano Safra 23, 24, nós agora estamos definindo 24, 25, tá certo? A taxa Selic estava em 13,5. A taxa Selic hoje está em 10,5. Baixou 3 pontos, tá certo? Qual será a diminuição das diferentes linhas? Você tem linhas que são importantes, como o PCA, Programa de Construção de Armazéns, o Renova Agro, você tem o Moder Frota, tá certo? Além do Pronaf, que é toda a agricultura familiar. Então, eles têm juros. Como é que essa diminuição vai repercutir nessas taxas? Nós achamos que precisa ter uma certa proporção nessa diminuição. O terceiro aspecto, que é importante, é o aspecto referente a seguros, né? Nós estamos muito mal de seguro. Tem 2 instrumentos que são usados, é o Proagro e o seguro. O Proagro, o governo diz o seguinte, está custando muito, nós vamos rever. Nós apoiamos essa revisão, tá certo? Só que essa revisão diminuiu custos, diminuiu gastos do governo, mas nós não tivemos o redirecionamento desses recursos para o setor que é do programa de seguro rural. Nós gostaríamos que houvesse sido assim, tá certo? O governo ainda não está dizendo. O ano passado, os dipêndios com seguro chegou em torno de 1 bilhão.
para nós podermos ter manutenção e ampliação de área, porque o ano passado diminuiu a área de cobertura. De uma área de cobertura que em 2023, em 2022, havia sido de 13%, é pouco, de toda a região da área plantada, nós temos uma cobertura de 13%. Baixou para 11%. E nós queríamos voltar aos 13% e, ainda mais, todos os eventos que estão acontecendo reforçam a necessidade disso. O número que nós botamos na mesa, 3 bilhões para poder incrementar exatamente o programa de seguro rural. Estamos esperando, não temos isso. Então, montante, taxas de juros e a questão do seguro rural são as nossas preocupações nesse momento que nós estamos aguardando o anúncio do Plano Safra. Nós vamos continuar também acompanhando. Deputado, muito obrigada. Sempre uma honra e um prazer ter o senhor no Notícias Agrícolas. Vai comer um churrasco aí hoje? Mas é claro, vamos agora. Vai no show depois dançar um pouco? Chitãozinho e Chororó. Deputado, qual a sua expectativa? Ah, eu adoro. Os melhores. Vamos estar juntos, os melhores. Venham quem puder também, hein? Dá tempo ainda, né, deputado? Um abraço a todos. Obrigado. Deputado Arnaldo Jardim, direto do Global Agribusiness Forum para o Notícias Agrícolas.